Eu costumo dizer uma frase, não sei se você vai concordar, que para mim as duas únicas redes sociais que existem barra existiram eram o Orkut e o Facebook. Porque o Facebook, vamos falar do Facebook hoje, para mim é a única rede social que existe. As outras para mim são redes comerciais. Porque a rede social é para imitar o ambiente natural nosso. Então se eu vou fazer um social, se eu tenho um lugar que eu vou, um clube, uma igreja, qualquer coisa, eu sou amigo da pessoa, a pessoa é minha amiga. Então nós temos um social. Agora, a partir do momento que você vai para o Instagram, o TikTok, que você pode não seguir a pessoa, mas milhões podem te seguir, então eu acho que essa balança já quebra e cai naquilo que você falou. Eles querem entregar cada vez mais, tem que ganhar relevância, tem que estar sempre na frente. Então essas redes, e o engajamento orgânico baixíssimo. Então o Instagram e o TikTok ele é mais uma rede comercial do que uma rede social. Eu penso sobre isso, porque eu falo assim, o Facebook ele é tão legal, eu não sei porque o pessoal não vai no Facebook. Eu vou dar um exemplo, eu agora estou querendo saber tudo sobre carro elétrico, estou nessa fase, né? E a gente até falou com o Fabiano sobre isso, e eu quero entender de carro elétrico. O que eu faço? Mas eu não quero só ver a mídia falando de carro elétrico, eu quero ver a opinião das pessoas. Eu vou no Facebook, tem as comunidades, que são grupos, páginas, e lá eu tenho pessoas específicas. Eu quero saber sobre microfone, esse microfone aqui. Eu vou lá, eu tenho comunidades específicas, grupos para isso. Então eu acho que ele é tão legal, tão específico, e as pessoas estão abandonando o Facebook. Então na minha opinião, só o Facebook é uma rede social. O que você acha disso? Quando a gente olha para os estudos de rede social, a gente vai longe, porque rede social existe, na verdade, desde que o mundo é mundo. A gente forma redes, né? Rodas na fogueira, né? Tudo isso. São as redes que a gente ia formando nessas comunidades, né? Até a palavra comunidade vem dessas redes locais que a gente ia formando. Perfeito. O que tinha lá muito antigamente era que essas redes, muitas vezes, elas tinham buracos estruturais. O que é o buraco estrutural? Eu tinha uma rede aqui e outra aqui e não existia nenhuma ponte entre elas. Então havia um buraco, e esse buraco era muito difícil de ser preenchido com a relação de duas pessoas, porque elas estavam efetivamente isoladas, porque elas viviam em territórios isolados e eu não tinha meio de comunicação, que eram meios de transporte, para ligar um lugar no outro. Perfeito. E aí a gente foi se aproximando, e essas redes foram ficando mais densas. Embora alguns estudos, por exemplo, lá na escola de Chicago, tem um cara que chama George Simmel, que é uma das primeiras pessoas que estudou redes sociais, e ele falava das díades e das tríades. E de díades e de tríades, eles, por exemplo, ele identificou uma coisa que ele tem toda a razão, que nas cidades pequenas as pessoas têm redes mais densas do que nas cidades grandes. Por quê? Na cidade pequena todo mundo conhece todo mundo. Sim. E na cidade grande, por mais que tenha mais gente, as pessoas não necessariamente se aproximam, até porque elas precisam ter uma atitude de reserva em relação ao outro, porque eu não tenho segurança de quem é essa pessoa. Nem se ela é boa, nem se ela é ruim, porque na cidade pequena eu tenho. Perfeito. Mesmo que eu não conheça, eu reconheço aquela pessoa e sei onde é que está o perigo. Então, ali eu formo uma rede mais densa. Fulano que conhece ciclano, que conhece ciclano. E aí eu formo laços fortes e fracos, que aí é outra teoria de um tal de Granovetter. Que ele vai falar o quê? Que os laços fracos, que é só quando eu reconheço alguém, eles são importantes. Por exemplo, eu vim aqui por quê? Porque você conhece o Fabiano, que por uma casa é meu marido. Perfeito. E aí, então, o Fabiano foi a ponte. É a ponte que faz com que você acesse a minha rede. Mas se por um acaso, por exemplo, que já aconteceu, olha, queremos dar um curso, falar lá na PUC sobre, sei lá, Power BI. Eu conheço uma pessoa. Quem? Não, o Fabiano conhece uma pessoa que sabe falar sobre isso. E aí, isso daqui já é a rede. Já é uma rede. Já é uma rede. Perfeito. E aí, quando a gente foi pra internet, a gente começou a espelhar as nossas redes. Mas não foi assim no começo, porque antes de tudo, e talvez o pessoal aí, ó, Lívia, que tá ali atrás das câmeras, Milênio, ela não vai lembrar, que não é da época dela. Mas você lembra do ICQ? Lembro. Eu lembro daquele barulhinho lá. O que era a lógica do ICQ? Que era muito maluca, que era do começo da internet.
tinha uma lógica geográfica. A gente procurava as pessoas Sim. por cidade. É Só que tinha uma outra coisa que não existe mais hoje. Antes a gente usava nicknames, que era como se aquele ambiente não fosse seguro o suficiente pra eu botar a minha cara. Até porque a gente não tinha foto. E por que a gente não tinha foto? Porque eu não tinha câmera digital. E poucas pessoas digitalizavam suas imagens. Não tinha imagem nossa Sim. rodando por aí. Então eu colocava ali um desenho que eu pegava na internet, colocava lá o seu nickname. Você lembra do seu? O meu era Lilica Borges. Então, não lembro do meu. Mas o que eu lembro é que todo mundo começou a criar e-mail usando esses nicknames e aí usam até hoje. Eu tenho um no Hotmail. Tá vendo? Hotmail. Lilica Borges, @Hotmail. Aí, tá vendo? Exatamente. Esse ainda é de boa. Mas e quando é moranguinho do Nordeste, aí o pessoal vai lá e põe no currículo, né? E é por isso, porque a gente tinha antes os nicknames, lá no começo de tudo. E a lógica do ICQ é muito interessante, porque a rede era formada pelo quê? Pela questão geográfica. Eu procurava lá, então, Itaú de Minas, Poços de Caldas, e via a lista de pessoas daquela cidade. Mas olha que interessante. No começo, a lógica era geográfica, que era da nossa rede antes. A nossa rede era muito Sempre foi localizada. local. Então, eu conheço alguém que conhece alguém, mas mesmo assim, a gente já tinha lá, tem uma teoria que é a teoria dos 6 elos, que é uma teoria do... Como é que é? Milgram, eu não esqueci o primeiro nome dele, que é aquela teoria de que nós estamos a 6 elos de qualquer outra pessoa. Sim, sim. E ele fez o quê? Ele tinha essa hipótese e aí ele transformou essa hipótese num modelo matemático. Aí ele fez esse experimento lá nos Estados Unidos e chegou assim, olha, em média as pessoas estão distantes uma das outras 6 outras pessoas. Perfeito. Uhum. Mas, de enfim. qualquer uma no mundo, né? Impressionante isso. Mas ele fez um experimento muito simples. As pessoas precisavam entregar um livreto para uma outra pessoa que estava do outro lado do país. E elas precisavam usar pessoas que elas conheciam. E olha que interessante, sabe como que era o jeito mais fácil de chegar a essas outras pessoas? Por meio de pessoas de igreja. Porque a igreja forma uma comunidade, então alguém da igreja conhece muita gente. E aí eu entregava, por exemplo, assim, ó, então eu conheço, sei lá, o padre ou o pastor fulano de tal. Esse outro cara vai conhecer alguém lá da outra igreja. E aí esse livreto ia caminhando até chegar lá. Porque, efetivamente, algumas redes são mais densas do que as outras. Sim. A rede que eu tenho na igreja, a rede que eu tenho no trabalho, na escola, porque é um monte de gente que está nesses ambientes. E aí a gente vai se conectando a cada uma delas. Mas lá no começo das redes sociais na internet, a gente tinha, então, essa lógica geográfica. Quando a gente foi pro Orkut, mudou uma coisa. E aí você tem toda a razão de achar que o Orkut e o Facebook tem mais cara de rede. Porque ali eu tenho a comunidade. Perfeito. E ali a relação não vai se dar porque eu conheço alguém que conhece alguém. Lá no ICQ, eu não sei se você se lembra, é por afinidade. Porque aí já é possível não ser geográfico e nem por quem eu conheço por afinidade. Perfeito. Aí eu vou me conectar a pessoas absolutamente distantes da minha rede primária. Perfeito. E aí outro lugar que é uma super rede é o LinkedIn. Sim, fantástico. E aí essas outras redes, aí falando até da questão, então a gente sai lá do Facebook, que a gente tem o Orkut, que eu tenho essa rede já por interesse, o Facebook também me dá essa possibilidade, só que o Facebook, ele já vai dando a possibilidade, porque o Mark Zuckerberg talvez foi visionário nesse sentido, da gente seguir pessoas que não seguem a gente. Ele então deu essa não era mais né? não era amigo aqui. Eu estou seguindo alguém. E aí a gente tem o que também? Paralelo a isso, o fenômeno dos blogs. E aí os blogs, aquelas pessoas que tinham fama nos blogs, foram pro Facebook. Perfeito. E usaram o Facebook como um ambiente importante para levar as pessoas para os blogs e para outros portais de outra coisa. Total. O Facebook virou o quê? A curadoria. Eu escolho o que vou ver. E ali já tem uma outra coisa que a gente ainda não falou, que é o algoritmo.